Lamentável, né? E aí o Leandro Castan, capitão do Vasco, tuitou logo em seguida, mas aí eu até respondi ao próprio Leandro Castan, com quem eu tenho contato, falei, Castan, você como capitão do Vasco e outros, vocês têm que se unir, ninguém entrar em campo. A gente vai chegar no que aconteceu lá na Argentina, a gente vai chegar já sobre isso. Porque, Hotel, é lamentável, gente, assim, o risco é deles, tipo, olha, se eles ficarem aí em contato, o problema é deles. Gente, não pode, o futebol não pode dar de ombros para essa pandemia. Para que as pessoas possam entender um pouquinho, a pandemia é uma classificação da Organização Mundial de Saúde acima da epidemia. Ou seja, o risco e a gravidade são muito maiores do que está acontecendo, gente, pelo mundo inteiro. A Itália, que foi dar de ombros no início da epidemia, que virou pandemia, olha como está o foco na Itália, gente. Então, o futebol tinha que parar. Ah, mas tem interesse. Que interesse que tem? Ah, mas o Campeonato Carioca, se não terminar, não vai ter data. Nem aí, gente. A saúde em primeiro lugar. A saúde das pessoas em primeiro lugar. Ah, mas os jogadores são só 22, tem as comissões técnicas, 100 pessoas envolvidas. São 100 pessoas num ambiente. Aí hoje tomaram a determinação, os clubes, de não darem mais entrevistas na zona mista, que é aquela que você tem um contato mais de perto com um repórter. Você não fica aquela 1,5 metro, 2 metros de distância, que é a distância mínima. Ah, isso é uma prevenção. Gente, no caso de São Paulo e Santos, a determinação é que só a emissora detentora dos direitos vai estar presente. Não tem rádio, não tem outra emissora fazendo matéria, nós não poderemos estar dentro do Morumbi, só a emissora detentora dos direitos vai estar presente com a sua equipe. Então não vai ter coletiva, se tiver coletiva é só através da televisão do São Paulo, da televisão do Santos, então não tem ninguém de imprensa a não ser a emissora detentora. Paulo Lima, como é que você vê essa situação? E outro detalhe com relação ao Rio e com relação a São Paulo, em cima da determinação da CBF. O vírus, ele não viaja? Ele de repente não vai para Campinas, ele não vai para Sorocaba. Só um detalhe para te ajudar. Porque é só na capital. O Maurício Matos, quando contraiu, estava em Brasília. Ele é um caso comprovado em Brasília, por exemplo. E aí? A urgência determina, ou pelo menos ela deveria ser tomada a posição de cancelamento e adiamento total de todos os jogos. Assim como fizeram outras praças. A Premier League foi praticamente a última a se manifestar, fechou as portas. Nós estávamos prontos para fazer a Bundesliga, portas fechadas. Né? Nós transmitimos aqui nos canais Fox Sports a Bundesliga. E assim por diante, a NBA e tantos outros, né? Já falamos aqui dos torneios de tênis, enfim, todas as competições, automobilismo em geral. É uma decisão que não poderia ser retardada, em momento algum. A palavra do governador Witzel realmente lamentável, de uma infelicidade tamanha, né? Para a gente não usar outro tipo de posicionamento, enfim, de uma infelicidade tamanha a declaração dele. Mas é uma posição que tem que ser tomada urgente. Eu acho que os próprios clubes deveriam se manifestar, como o Fábio falou aqui. O Leandro Castan, que é capitão, eles se reúnem lá. Os clubes e os jogadores, né, Paulo? Só o Castan, né? Só o Castan. O próprio sindicato de jogadores, através do Alfredo Sampaio, já se manifestou sobre isso. O sindicato dos jogadores do Rio de Janeiro, ele já se manifestou. Gente, não tem como ter jogo. É impensável. Do jeito que está a situação descontrolada, não sei se é a palavra certa, mas ela precisa de uma prevenção. E a prevenção passa exatamente por um momento de decisão. As escolas todas estão sem aulas até abril. Na Itália, até 14 de abril. E aqui, a situação é um exemplo típico da correria que acontece, né? Dessa efervescência que toma conta das pessoas, né? A correria aos supermercados é uma coisa de louco. Eu não sei se você teve informação. Eu tive hoje pela manhã. É impressionante. Muito cheio. Não, é o mesmo. Está muito cheio. Desabastecimento. Então, assim, as pessoas estão tão envolvidas e sem informações capazes de esclarecer tudo, que ontem à noite não dava para entrar no supermercado. Hoje, a mesma coisa. Chega na porta, eu não vou. Volta. Tem que ter calma. Não tem como. Então, se está pedindo para não ter aglomeração, Sim. o próprio supermercado é um sintoma de aglomeração. E a gente teve ontem no Rio de Janeiro o show do Backstreet Boys. Exato. Milhares de pessoas. Lógico. Quer dizer, aconteceu. Eu acordei bem cedo hoje, né, fazer minhas atividades físicas, e você percebe até que na orla o número de pessoas na orla diminuiu muito. Nos shoppings também. Muito. Né? Então, assim, estou acostumado a acordar cedo e tal, fazer minhas atividades, hoje você, tem uma coisa estranha. E aí você vai levando, você vai
tomando ciência de que exatamente as pessoas estão retraídas, todas elas dentro de casa. Enfim, o futebol tinha que parar, né? Esse é o assunto. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho sobre essa história, tem de parar ou não. Essa é a nossa enquete, você participa com a gente aqui no Expediente. Mas eu queria te ouvir também, Felipe Facincani, sobre essa história. O Flamengo é um grupo de risco, porque uma pessoa que estava com a delegação foi detectado o coronavírus. Outra pessoa... O Pedrinho, o Pedrinho do Corinthians está afastado, foi para Portugal. Sim, vai ter quarentena. E tem um outro caso também que daqui a pouco eu vou levantar. Ele treinou ontem. Então, e aí os jogadores da Portuguesa? Eles vão jogar contra o Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo fizeram o teste, né? Então, ainda não saiu o resultado. Então, se eles fizeram o teste... É porque há uma possibilidade de alguém estar... Há um risco de alguém estar infectado. E por que não da Portuguesa também? Pois é, também. Pois é, antes do Facincani, vamos passar de novo a nossa enquete para você votar. Ó, a gente abriu de novo a nossa enquete. Coronavírus. Os campeonatos aqui no Brasil já deveriam ter sido suspensos. A gente abriu de novo, já tem aí quase 1000 votos. Você vota através do nosso Twitter, Central Fox BR. Felipe, boa tarde. Theo. Boa tarde, Fabinho. Paulo Lima, você em casa conosco. Bom, eu vou até dar o F5 em relação ao que eu falei na última quinta-feira, enquanto estive contigo e com o Paulo Lima, no debate final, de que o princípio básico, o Fabinho falou a respeito disso também, o princípio básico do esporte é a saúde, correto? Né? Se você pratica esporte, você pratica por saúde. Depois entram os outros aspectos comerciais, lado físico, etc e tal, enfim, cada um tem a sua... parcela em relação de interesse, mas o princípio básico do esporte é a saúde. Se a saúde está em primeiro lugar no esporte, ele não pode acontecer se existe um problema de saúde grave e pandêmico no planeta. É simples. Então, a atitude não foi só lamentável da declaração do Witzel, mas lamentável a FERJ, lamentável a Federação Paulista de Futebol, lamentável todas as federações do país, lamentável a CBF, lamentável todo mundo. Porque são esses que têm que tomar a primeira atitude e não vai ter jogo. Não é o portão fechado não resolve nada. A coletiva sem repórter não resolve nada. Se você não parar, isso aí é uma orientação mundial. Fiquem em casa. Se é para ficar em casa, pelo menos nesse tipo de situação, é para ficar em casa, é para evitar, né, apenas o necessário. Tudo bem que muita gente vai falar, mas o trabalho deles e a gente está aqui trabalhando, né, requer que as pessoas saiam de casa, ok. Só que em relação a isso, eles trabalham em meios em que tem existido contato com esse tipo de situação e que pode proliferar algo um pouco mais grave. E nesse caso, se está sendo recomendado parar com o futebol, então pare com o futebol. O campeonato vai se adaptar depois. Se tiver que depois sortear o campeão, alguma coisa, não faz mal, cara. Dane-se, entendeu? Se tiver que sortear campeão, muda a fórmula no final, porque a Liga dos Campeões tiver que fazer 10 bolinhas pra ver quem... Dane-se, o futebol tem que se adaptar ao que for a realidade do calendário no futuro por causa de uma pandemia mundial, de um vírus gravíssimo. Bom, tem um outro caso também curioso. Depois do jogo contra o Vasco da Gama, na última quinta-feira na Copa do Brasil, o técnico do Goiás, o Ney Franco, foi até os Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos para resolver problemas particulares, porque a família dele mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ele volta na segunda-feira e, a princípio, está marcado um treino na próxima segunda-feira, lá no centro de treinamento do Goiás, com o Ney Franco. E o Ministério de Saúde, ele diz que seria bacana, é uma indicação do Ministério da Saúde, uma pessoa que qualquer viagem para fora do Brasil, ela fique pelo menos uma semana em quarentena. E tem na quarta-feira o jogo da volta Goiás e Vasco pela Copa do Brasil, que vai ser no Estádio Olímpico com os portões fechados. O Ney Franco vai trabalhar com o elenco na segunda-feira, o Ney Franco vai estar na quarta-feira à frente da equipe do Goiás. A diretoria do Goiás disse que está analisando a situação. Mas em cima do que o Felipe Facincani falou, a gente vai levantar agora. E aí? O que vai acontecer com os campeonatos? Por exemplo, na Inglaterra já existe uma história que de repente o campeonato para agora, acabou a temporada. Como está, e o Liverpool é campeão. O que já não seria novidade, né? Já tem muitos pontos à frente, vai ser o campeão. A temporada europeia também termina em maio, né, Theo? Agora, existe na Espanha a mesma situação. Tem gente no futebol espanhol dizendo para acabar o campeonato agora. Só que lá o Barcelona tem 58 pontos, o Real Madrid tem 56 pontos. Em Portugal,
Olha só, esse é a capa da Marca. A Europa se erra. É exatamente discutindo isso. O que vai acontecer na temporada europeia? A gente tem também em Portugal a mesma história. Existe uma discussão. Em Portugal vai acabar o campeonato.